Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time e hoje tenho o enorme prazer e uma honra receber aqui o Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontinelli. Rodrigo, bem-vindo, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, Letícia. Obrigada. Gente, então, apresentando aqui o Rodrigo, né? Ele é auditor federal de Finanças e Controle da CGU e atualmente, como mencionei, é Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais. Também é presidente do Conselho Fiscal do BDMG e coordenador executivo da Rede de Controle e Combate à Corrupção do Estado de Minas Gerais, a ARCCO. O Rodrigo tem um currículo bem extenso, né? Como vocês podem imaginar, são muitas experiências, mas ele também tem uma série aqui de especializações, pós-graduações, é autor de livros, referências, então deixo aqui para quem tiver curiosidade para procurar mais um pouquinho o currículo dele, dar uma olhada na trajetória, em toda a história que ele tem construído, para ver um pouco dessas obras e da experiência dele. Então, agradeço mais uma vez, é um prazer poder receber entrevistados tão capacitados, que na verdade essas conversas são para mim grandes aulas e aprendizados, né? Eu aproveito muito aqui. E gente, para quem não sabe, o Estado de Minas Gerais tem iniciativas muito fortes, importantes, que são referências hoje dentro dos programas de integridade, enfim, iniciativas dessa implementação dessas iniciativas, e eu queria conversar um pouco com o Rodrigo sobre isso, que hoje está à frente desses grandes desafios. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Rodrigo, é que esse programa todo, né, o PMPI, que você coordena e você gere hoje, ele veio por conta do decreto estadual. E o início do decreto menciona questões bastante relevantes para a nossa discussão filosófica. Eu gosto muito de lançar mão aqui de história, filosofia e outras ciências humanas para enriquecer o nosso debate. E tem um trecho ali no início do decreto que enaltece o progresso social. Se a gente olha para a realidade do nosso país, nós sabemos que o Brasil é um país de extremos, né? E em alguns a gente enfrenta complexos problemas referentes a desigualdades sociais. Em alguns estudos, a gente vê a corrupção como motriz desses problemas, dessas desigualdades. Das ações que já foram desenvolvidas pelo PMPI, se você, por favor, também puder e quiser explicar um pouquinho, né, do programa, quais você destacaria como alicerces para o nosso progresso social? Ótimo, Letícia. Primeiro, né, além de agradecer, dizer que eu admiro muito o seu trabalho, né, que eu conheci no meio do ano passado, lá em São Paulo, naquele evento que estivemos juntos. Em relação, antes de falar de algumas ações, né, do PMPI relacionados no meu entendimento ao progresso social, eu queria só explicar, né, para aqueles que não conhecem, o PMPI é o Plano Mineiro de Promoção da Integridade. Como você falou, ele foi instituído por meio de um decreto lá no meio de 2017, e quando nós chegamos, em janeiro ali de 2019, o nosso papel foi muito executar, né? Todo mundo que lida com compliance, com integridade, com planos ou programas, sabe que não é simples elaborar um documento, né, de integridade e compliance, mas muito mais difícil ainda é você realmente implementá-los. E esse tem sido o nosso desafio desde que a gente chegou lá na CGE. Bom, o Plano Mineiro ele é um pouco diferente, né, de integridade, ele é um pouco diferente do padrão, vamos dizer assim, né? Ele tem algumas preocupações, vamos dizer assim, mais nobres no sentido que você falou, de progresso social, desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente, crescimento econômico, etc. Então, ele não é simplesmente algo que está preocupado com ética, com retidão. Claro, tudo isso é muito importante, mas ele quer realmente entregar resultado, né? E como a gente está falando de setor público, resultado para a sociedade, para o cidadão, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem ações, muitas dessas ações são focadas em prevenção, e realmente é a maioria dessas ações, mas também a gente tem algumas ações de detecção e até mesmo de correção, quando isso é necessário, né? Então, dado esse overview, vamos dizer assim, do programa, vou focar um pouquinho mais nas ações, em algumas ações que eu entendo que estão mais intimamente relacionadas com a questão do progresso social, né? Que, no meu entendimento, sempre que a gente dá a possibilidade do cidadão se desenvolver, até mesmo do cidadão conhecer o que é o setor público, né? E ter uma voz nesse setor público, a gente está, de alguma maneira, estimulando esse progresso social. Então, o primeiro programa que eu queria chamar a atenção, ele chama Auditor das Gerais,
E aqui, só antes de entrar nesse programa, todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais do PMPI, a gente tem um hot site, né, que é www.cge.mg.gov.br/PMPI. Tá? Então, tudo que a gente vai abordar aqui hoje, muito mais, tem lá nesse hot site. Então, o Auditor das Gerais é um programa que a gente faz junto com o Ministério Público. O Ministério Público já tem um programa muito interessante que chama MP Itinerante, aqui em Minas. Eu não sei se tem em outros estados, mas aqui em Minas ele já funciona há alguns anos. Então, a gente pega, eles nos convidaram, a gente pega uma carona, vamos dizer assim, nesse programa, e vai para o interior de Minas. Né? Minas são 853 municípios, com as mais diferentes contextualizações, vamos dizer assim, em termos sociais. E a gente, no nosso caso, a gente geralmente vai 4 vezes ao ano e visita ali de 3 a 5 municípios em cada semana dessa que a gente vai para o interior. E lá a gente leva para o cidadão o que a CGE faz, como ele pode exercer melhor aquele controle social. A gente explica, por exemplo, uma lei que é muito importante para todos nós, que é a Lei de Acesso à Informação. A gente explica como ele pode exercer esse direito de pedir informação da prefeitura, da Assembleia, que seja, da Câmara de Vereadores, do Congresso Nacional, de todos os gestores públicos. Né? Então, a gente dá vamos dizer assim, uma aula numa tarde, mas de uma forma bem didática, né, para que ele consiga, e a maioria das vezes eles nem sabiam que existia essa possibilidade. Então, é um trabalho bem interessante, muito focado com esse desenvolvimento social. Um outro chama CGE Presente, né, que é uma abordagem de auditoria um pouco mais próxima do gestor, ou bem mais próxima do gestor. Ano passado, a gente começou com esse projeto em escolas. Né? Esse ano, a gente já está focando em saúde, mas ano passado, o foco eram as escolas. E o que é esses auditores visitando as escolas? A gente está preocupado realmente com o resultado. Então, um ponto que eu sempre gosto de destacar no CGE Presente de 2019 foram algumas ações que a gente acabou conseguindo por ter ido lá e ter entendido, conversado com os diretores, conversado com os alunos, com os professores e visto as angústias que eles têm. E algumas coisas são muito simples. Então, tem gestor, por exemplo, que é colocado como diretor da escola, né, professor que é colocado como diretor da escola, que não tem a mínima noção financeira. Tá? E uma das ações que a gente fez, com o apoio da Secretaria de Educação, foi justamente no site, bem simples, mas no site da Secretaria de Educação e de todas as 47 superintendências regionais, ter lá um ícone escrito Caixa Escolar, e um passo a passo do que ele tem que fazer para comprar melhor, para seguir a legislação vigente, etc, etc. Então, algumas coisas muito simples que, com esse contato com o gestor, com o aluno, com o professor, a gente conseguiu melhorar bastante a vida de várias escolas. E, por último, mas não menos importante, a gente criou um portal de conselhos, mais no final do ano passado, conselho social também. Qual que era a nossa preocupação? Dar mais transparência, visibilidade a todos. A gente tem mais de 50 conselhos sociais aqui em Minas, a todos esses conselhos. Então, se o cidadão quiser hoje entrar e quero saber quais são os integrantes do Conselho X, né? Ele consegue, quero o ATA, né? O cidadão tem direito a saber o que está sendo discutido naquele conselho. Ele consegue, por meio desse portal, também mais informações, com muito mais transparência do que tinha. É claro que existem diversas outras ações, mas nesse momento, em relação, bem focado mais a progresso social, né? A fomento de controle social, eu acho que seriam essas 3 para a gente começar o nosso bate-papo. Muito bom. Eu tive conversando esses dias com um advogado que é mestre em relações sociais, e esse tema me interessa muito porque vejo a importância da transversalidade, né? Em a gente olhar para o tema da integridade, como vocês bem têm feito aí o trabalho transversal a outras frentes. E um dos assuntos que surgiu foi justamente a disponibilidade das informações hoje cada vez maior no Brasil, mas também uma falta, às vezes, de engajamento do cidadão no seu papel enquanto cidadão, dos seus direitos e seus deveres cívicos, né? E a gente tem, sim, que participar disso. Achei muito legal a questão da questão do auditor das gerais, né? O primeiro item que você mencionou aí, trazendo esse munícipe, esse cidadão, para perto da realidade e mostrando para ele, desmistificando algumas coisas que às vezes parecem complexas, né? O que eles acham que são complexas. E no segundo ponto que você mencionou da CGE Presente, aí já para o gestor, para um outro papel, mas com o mesmo sentido, de falar, vem junto que você faz parte desse desafio.
que na minha visão é um dos grandes requisitos para essa transformação que nós almejamos em prol da integridade e da transparência, que haja o envolvimento e engajamento das pessoas, elas se sintam pertencentes ao processo. Em qualquer transformação cultural, nós sabemos que essa é uma das fórmulas, né, para que tenha Exato. sucesso. E, Rodrigo, embora haja referências e cases de sucesso, já atrelando nisso que eu estava falando, né, a questão cultural na administração pública nós sabemos que é complexa, né? Qual é o principal desafio em promover a cultura da ética nesse ambiente, se comparado à iniciativa privada? Certo. Letícia, assim, para responder, eu vou trazer até uma similaridade, que eu acho que isso é bem tranquilo na doutrina, todo mundo fala disso, né, que é o tone from the top. Isso também é muito válido no setor público, mas eu acho que aqui ainda é um pouco diferente do setor privado, aí é uma questão bem pessoal minha. No setor privado, eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm uma admiração pelos diretores, pelo presidente, pela presidente, nas empresas, ou pelo menos tem vamos dizer assim, uma lealdade, acho que admiração até seria uma palavra interessante. Quando a gente traz isso para o setor público, eu estou falando de modo geral, já não estou falando mais de Minas, de modo geral, geralmente não existe isso. Não existe você olhar, pô, esse cara chegou a secretário, mas olha a caminhada dele, né? Esse cara chegou a governador, a prefeito, a presidente, mas olha toda a trajetória dele. Isso no setor público é um pouco mais complicado da gente ver. E considerando, e eu acredito muito nisso, que o tone from the top é imprescindível para a gente realmente conseguir mudar uma cultura, tá? Isso acaba sendo um dificultador muito grande. Então, eu dei esse preâmbulo na minha resposta para chegar no nosso ponto aqui em Minas, né? Preocupado com a mudança de cultura necessária, né? E sabendo que isso não se muda em 1, 2, 4 anos, né? Isso aí é uma geração ou gerações para a gente chegar em patamares, né? E algumas pessoas acham que isso é uma utopia, eu prefiro acreditar que não, patamares como Dinamarca, como Nova Zelândia. A gente tem que começar em algum momento, né? Então, eu queria destacar uma campanha que a gente fez, que também está tudo lá no website que eu falei para vocês, que foi uma campanha, e aí essa campanha focada mais para servidor, embora tenha tido uma magnitude um pouco maior, uma expansão até do que a gente imaginava, mas é uma campanha para resgatar o propósito do servidor mesmo, né? Então, a gente tentou pegar algumas frases de efeito, né? E eu vou até ler algumas delas, porque acho que são bem interessantes porque a gente está falando aqui. Então, uma que eu gosto muito, que não é só uma campanha, é uma cultura em construção. Essa frase, por exemplo, fica atrás se eu estivesse gravando isso no meu gabinete lá, fica atrás da minha mesa, tá? Para a gente estar sempre lembrando que isso não é de curto prazo, que a gente tem que ficar repisando esses assuntos, né? Essas ações, talvez para sempre, né? Para que a gente não perca esse foco. E a gente tentou utilizar, em toda a cidade administrativa, aqui em Minas a gente tem uma cidade administrativa onde trabalham 16 mil servidores, né? Então é tudo concentrado ali nessa cidade administrativa. Então a gente fez uma ação em todos os espelhos, por exemplo, dos elevadores, dos banheiros, né, num feriado que teve lá em outubro de 2019, quando os servidores voltaram ali dia 29 de outubro do ano passado, o que eles encontraram, né? A hora que entrar no elevador, uma frase assim, para refletir. O exemplo da sua instituição vem do exemplo que você dá. A imagem da sua instituição vem do exemplo que você dá. Isso marcou muito os servidores, a gente teve muito engajamento em relação a essa campanha. Quando eles foram subir algumas escadas para o restaurante, né, que tem um centro ali de convivência, né, tava o exemplo de cima para baixo influencia o exemplo de baixo para cima. Então, a gente tentou fazer algumas jogadas com o meio de comunicação que a gente está utilizando e as frases, né? Isso deu uma repercussão muito legal, como eu falei, um engajamento bem interessante. E aí a gente começa a ver alguns exemplos, né? Não estou falando que é só por causa dessa campanha, mas a gente começa a ver algumas situações interessantes. Eu vou dar um exemplo bem recente, que acabou gerando uma operação policial em parceria CGE, Polícia Civil aqui de Minas, mas tudo começou com integridade, né? Não é nem fornecedora, porque era uma estelionatária, mas uma pessoa tentando se passar por uma vendedora de testes, e tudo que eu estou falando aqui foi bem amplamente divulgado, não tem problema. Uma pessoa tentando se passar por vendedora de testes Covid, né, nesse momento tão difícil para todos nós,
ela ofereceu uma propina, na verdade ela usou a palavra comissão, né, para a pessoa compradora, para a pregoeira lá de uma secretaria aqui de Minas. Né? Se essa pessoa fosse apenas ética, e eu gosto muito de falar isso, o que ela teria feito? Olha, não, obrigado, a gente não trabalha dessa forma, tá? E não teria passado nem para o chefe dela. Essa pessoa, além de ética, ela é íntegra, né? Ou seja, ela quer combater esse tipo de ação. Então, ela foi subindo hierarquicamente aquelas mensagens via WhatsApp. O subsecretário lá, pelo apoio que a CGE tem dado de forma preventiva nesse momento, né, de aquisições relacionadas ao Covid, isso gerou uma confiança, ele me passou isso, a gente acionou a própria Polícia Civil, lógico, eles fizeram as investigações, etc., deu até busca e apreensão na casa dessa pessoa. Ou seja, é um exemplo muito simples, muito talvez banal em termos de integridade, mas que gerou uma repercussão muito interessante, né, inclusive entre os servidores, né, todo mundo aplaudindo a atitude dela. Tal. Então, é um exemplo, dentro de diversos que a gente poderia dar, nesse começo de mudança de cultura, né, que a gente tem tentado implementar. Mas tudo isso a partir de um tone from the top, né, das pessoas realmente, dos gestores máximos querendo fazer. Né? E aí, essa campanha, você deve ter visto lá no site, a gente tem inclusive um vídeo gravado e com ele vestindo a camisa com o próprio governador. Né? Então, assim, sem entrar em questões políticas, mas ele realmente dá este apoio, essa liberdade de ação para a gente tentar promover isso de uma forma como a gente acha que faz sentido aqui em Minas. Legal, você trouxe exemplos de campanhas, e você até disse, pode ser simples, né? Pode ser banal, mas eu acho que é justamente no dia a dia e nas pequenas ações que a gente ajuda a construir uma cultura maior. Se nós olhamos, eu sempre reforço isso, se nós olhamos para o que constitui uma cultura, seja de conformidade ou não conformidade, ou qualquer cultura, são outros elementos que estão por trás disso. E um deles são os hábitos, né? São valores, são comportamentos cotidianos. Então, se no pequeno, né, pode parecer pequeno, mas num contexto maior ele tem um reflexo muito grande. A gente consegue ter essa sensibilização, acho que a tendência é justamente que o espelho se reflita ali do outro lado, no médio, no longo prazo, que é o que nós estamos plantando, né, para ver os resultados. E, Rodrigo, de acordo com o dashboard que o site do PMPI demonstra, são mais de 306 mil servidores ativos no Poder Executivo Estadual. Destes, são mais de 10 mil em órgãos com planos de integridade já implementados, né, dá um pouco menos aí de 10%, acho que dá uns 5%, estou fazendo a conta rápida aqui, menos de 5%. Em órgãos com planos de integridade já implantados, mais outros 224 mil aproximadamente estão em órgãos com planos em implementação. Isso já traz aí um resultado muito próximo de vocês dizerem que quase 100% dos colaboradores estão em órgãos com planos já implementados ou em implementação. Então, se a gente olhar aqui, vou fazer o papel de te provocar um pouco também, né? O que falta para a gente conseguir aí quase 100% de cobertura ou 100%? E que esforços esses outros órgãos que ainda não entraram nessa jogada ou nesse caminho precisam de ter? Bom, Letícia, para te responder, é interessante explicar, porque, aliás, principalmente nos servidores públicos, todos eles conhecem a legislação da União, né? E também do seu estado, mas da União geralmente todo mundo conhece. E na União, o decreto 9203, lá de 2017, ele obrigou que todos os órgãos e entidades de administração pública federal tivessem o seu plano de integridade. Né? Deu 180 dias, depois foi um pouco prorrogado. Ou seja, existe um mandamento legal, né, para você fazer aquilo. Você gostando ou não, você entendendo que aquilo faz sentido ou não, você é obrigado, por um decreto, a fazer isso. O PMPI foi diferente. Ele não obrigou que os órgãos e entidades fizessem isso. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem um lado bom e um lado ruim. Né? Se você pegar o percentual de órgãos da administração pública federal que tem plano de integridade, é muito maior do que o PMPI, mesmo os dois tendo começado lá em 2017 em termos de legislação. Só que me preocupa muito a questão da efetividade. Então, aqui em Minas, todos os 8 órgãos e 4 empresas, né, porque aqui a gente tem já 12 com seus programas concluídos, sendo que 8 são órgãos e entidades. Todos esses fizeram os seus planos de integridade porque, em algum momento, o gestor e os servidores entenderam que aquilo fazia sentido para a organização. Isso tudo foi fomentado pela CGE, claro. O da CGE foi o primeiro a ser elaborado. Né? Hoje a gente já está com 61% dele implementado.
né, nesse 1 ano e meio que eu estou lá, embora ele tenha começado um pouquinho até antes de eu chegar, mas tinha muito poucas ações implementadas, e a gente espera aí estar com 90% até o final deste ano, né? Algumas ações elas são um pouco mais demoradas mesmo. E a gente já tem hoje 15 em elaboração. Tá? Dentre eles, a Secretaria de Educação. E é ela que tem esse grande número aí que você falou de 224 mil, né? Cerca de 200 mil estão na Secretaria de Educação. Então, lá a gente tem feito um trabalho muito próximo, inclusive da secretária, que é com a cabeça muito aberta, gosta do tema, né? E a gente tem tido uma relação muito boa e a gente espera, né, ainda esse ano, com certeza, terminar esse plano de integridade da educação. E, claro, os outros também, mas da educação a gente já atacaria, né, um número muito grande. E eu gosto muito de uma frase que eu sempre esqueço o autor, mas você possivelmente já conhece, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, o que a gente tem visto? Toda vez que a gente lança um plano, e aí o secretário, né, me convida a CGE enquanto fomento de integridade, e a gente faz o lançamento, a época antes da pandemia faziam um evento com alguma palestra, alguma coisa, os outros secretários já, né, acabam perguntando, né? E como a gente fala muito disso, todos eles já sabem a importância disso. Alguns acabam, claro, tendo outras prioridades, às vezes falta gente, né? Mas eles já estão mais sensibilizados em relação a isso. Então, eu acho que aos poucos, né? E assim, a minha ideia seria que até o final do ano que vem eu já tivesse com pelo menos todos já, talvez não publicados, mas todos pelo menos já com alguma ação de integridade mais forte no âmbito do seu órgão, da sua entidade ou até mesmo da sua empresa, né? Então, como não é obrigatório, sendo bem objetivo em relação à sua pergunta, eu acho que por exemplo, pelo exemplo, né, e pelo resultado desse plano de integridade implementado, que eu acho que a gente vai conseguir esse convencimento aí de todos se engajarem nessa nossa luta. Geralmente tem muito disso, né? Nessas mudanças, o exemplo ou a referência de que o fulano fez, então deu certo, vou fazer também. E que bom, né? Que se gerem esses ciclos virtuosos, positivos, sendo retroalimentados. Rodrigo, eu vou dar só desculpa te cortar, Letícia, porque você falou, eu só lembrei um exemplo, assim, novamente, um exemplo muito, muito simples. Aqui em Minas, ao contrário da União e de alguns estados, não é obrigatório que os gestores máximos publiquem as suas agendas no site, tá? Como eu já vinha da União, né, quando eu estava no Ministério do Planejamento, que lá era obrigado, a minha agenda estava no site, assim que eu cheguei na CGE, em um mês, só questões operacionais, a gente passou a divulgar a minha agenda. Desde então, no final de janeiro de 2019, qualquer pessoa que queira saber quem está se reunindo com o controlador, consegue entrar no site da CGE e também os meus subsecretários e verificar isso. Só que continua não sendo obrigatório. Mas quando eu implementei isso, eu falei numa reunião de secretariado, olha, é uma boa prática, em Minas não é obrigatório, mas seria interessante, etc. Passou talvez um mês, o próprio governador começou a publicar, e alguns secretários também. Ou seja, esse boca a boca, né, das pessoas, claro, entendendo que aquilo faz algum sentido em termos de transparência ativa, né? Então é só um exemplo que eu acho que ilustra bem, embora seja uma coisa simples, novamente. Eu gosto que você fala que é uma coisa simples, mas na verdade para você é simples, né? Não é simples para todo mundo. E às vezes a implementação, a execução disso mas como eu mencionei na tua resposta anterior, o que isso significa, o que isso representa, né? É só pegar outros exemplos de grandes obras literárias que são curtas, são entre aspas fáceis, mas trazem um resultado e afetam a vida de milhões de pessoas, né? No pré e pós aquilo, né? Aquele marco na vida. Rodrigo, vocês defendem uma fórmula no site do PMPI, que é o seguinte: integridade é formada por uma soma dos esforços, né? Estou entendendo aqui, setor público mais setor privado mais sociedade, a ação desses três entes gerando, né, o resultado. Serviços públicos justos e regulares que inspiram confiança, já tem até a ver com a resposta que você estava falando. Confiança diz respeito à crença na propriedade moral, vamos voltar aqui para a discussão filosófica, e otimista a respeito do comportamento do outro. Talvez nós estejamos um pouco calejados enquanto povo, né, de nos depararmos com tantos escândalos e estejamos perdendo algumas confianças. É importante retomar isso. Como resgatar a confiança do terceiro elemento que você coloca nessa fórmula, que é a sociedade, no primeiro elemento, que é o setor público?
Ótima pergunta, né? Não sei se eu tenho uma resposta, né, do como de maneira efetiva. Eu tenho as minhas considerações que passam um pouco pela frase que eu falei lá atrás, né? Que o exemplo o exemplo arrasta, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por que isso? Porque é muito fácil para qualquer governante, e estou falando lato sensu mesmo, qualquer governante falar, eu sou transparente, eu sou íntegro, eu quero combater a corrupção, etc, etc. Né? O povo, a sociedade já está meio que cansada, né, de só discurso. Então, o que, que a gente tem tentado fazer? Primeiro ponto, foi bem interessante você falar dessa fórmula, porque a gente tem muita consciência que a gente não consegue fazer nada sozinho em termos de setor público. Tá? Por isso, a gente tem diversas ações que a gente tenta trazer o setor privado para perto da gente e também a sociedade. Né? Falei do portal de conselhos, mas teria um outro até mais paritário, vamos dizer assim, que seria a questão do conselho que a gente criou de transparência pública e combate à corrupção, no meio de 2019. Tá? Ali a gente, e isso está sempre nas minhas falas, ali a gente reconhece que a gente sozinho não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Então, a gente fez um conselho paritário com 6 pessoas do governo, mas 6 pessoas da sociedade civil. Então, a gente tem representantes da academia, tem representantes de observatório social, tem representantes até da OAB, da imprensa. Né? Então, a gente ali, nessas reuniões, a gente tenta fazer o seguinte, a gente está pensando em fazer isso. Vocês têm outras ideias? Né? Em relação à transparência, a gente está pensando em melhorar o nosso site, o nosso portal de transparência com isso, isso e isso. Vocês que estão mais próximos da sociedade, vocês acham que isso faz sentido? Vocês têm alguma outra ideia? Então, isso tem funcionado de uma forma interessante e entra naquela questão seguinte, olha, não é só discurso, é realmente a prática deste governo. Né? E aí, é claro, estou trazendo agora para esse governo, né, de 2019 a 2022 aqui em Minas. Então, vou te dar um outro exemplo, que, né, embora isso eu esteja falando sempre, são coisas simples, mas voos do governador. Eu não sei como é que funciona em outros estados, mas aqui em Minas, era um problema essa questão de transparência de voos do governador. Né? As pessoas, principalmente jornalistas e tudo, exercendo o seu papel também, queria saber, quem está voando nesse avião, né? Para onde eles estão indo, qual que é a lógica desse tanto, né, de voos do governador, dos seus secretários, etc. Isso existe um decreto, e ainda existe esse decreto em Minas, dizendo que essas informações elas são sigilosas. Tá? Elas são reservadas, na verdade. E aí, não tem como eu não dar crédito. O que foi o governador que determinou, né, para mim e para o gabinete militar dele, que é quem controla esses voos? Eu quero dar transparência em todos os meus voos. Eu acho que faz sentido eu utilizar, sim, a aeronave, mas eu quero que todo mundo saiba. E isso, desde março do ano passado, está no nosso portal de transparência, mesmo não sendo obrigado. Né? Então, assim, primeiro, a gente conseguiu diminuir a transparência passiva, porque chovia de pedidos via live, né, desses voos. E segundo, a gente já economizou para todo mundo, vamos dizer assim, até o tempo. Né? Então tá lá, você quer saber para onde voou, quem estava na aeronave, por que voou, se faz sentido, tudo está tudo lá. Né? Então esse é um exemplo prático de uma ação, eu sou transparente. É transparente? Então demonstra que você é transparente. E um outro exemplo também ligado à transparência, e aí é bem relacionado ao período que nós estamos vivendo, como é de conhecimento de quase todo mundo que lida com o tema, hoje a gente tem 2 grandes rankings de transparência, né, vigentes. Né? O primeiro que é da Open Knowledge, né, e o outro que é da Transparência Internacional. O primeiro ele foca em dados epidemiológicos, o segundo ele foca em compras e aquisições nesse período de pandemia. Se você verificar, Minas está bem colocado nos 2. Tá? Por quê? Porque o governador determinou? Também. Né? Por quê? Porque as ações de transparência de dados epidemiológicos são muito importantes para o momento que a sociedade está toda tensa em relação a isso. Qualquer informação melhor estruturada é bom para o cidadão. Né? Então, a gente saiu de uma nota 48 até chegar à nota 100 no ranking da Open Knowledge, onde ficamos por 6 semanas e aí depois acabou eles mudando a metodologia, estamos voltando aí para buscar a nota 100. E a Transparência Internacional, nossa nota também está 94,9, né, que é uma nota muito boa, considerada transparência ótima.
e isso no meu entendimento, é uma obrigação de governo, entendeu? Uma obrigação do setor público para a sociedade. Mas não deixa de ser também um exemplo prático de um discurso que já era falado, né? A gente é transparente, a gente é íntegro, etc. Então, eu acho que são esses exemplos que vão fazer, ou pelo menos começar a fazer, com que a sociedade enxergue de uma outra forma, né, o primeiro elemento, como você chamou, o setor público, de uma forma diferente. Está longe disso acontecer, não tenho a mínima pretensão de achar que isso já acontece, inclusive aqui em Minas, mas eu acho que são com essas ações, nessa perspectiva, que a gente começa, né, a plantar ali uma sementinha para mudança em termos de confiança nesse setor público que a gente gostaria. Complexo o tema da confiança, né, e do resgate disso numa sociedade que vem sendo abalada. Mas eu gostaria de destacar aqui o que você falou do conselho e da junção da participação do governo com a sociedade civil. Na iniciativa privada, nós falamos muito de empresas que são focadas ou centradas no cliente. E como cliente, a população, né, de vocês, como cliente final, é extremamente importante ouvi-los para desenhar produtos e serviços que estejam adequados às suas necessidades, às suas demandas, ouvir a dor de quem é o principal interessado dessa oferta. Acho que falta um pouco isso e reforço aqui a boa iniciativa de vocês, acredito que isso seja um elemento fundamental, que é a inclusão, nós já falamos disso numa outra pergunta que você estava respondendo, trazer para perto e essas pessoas se sentirem responsáveis também, pertencentes. Porque é muito fácil depois dizer, não, o Rodrigo não fez um bom trabalho, mas e você? O que fez para contribuir ou para evitar que o trabalho tivesse sido feito de forma boa ou ruim? Então, nós temos essa mania aqui, né, enquanto brasileiros, de às vezes suprimirmos o eu e nos excluirmos das coisas enquanto que somos pertencentes ao processo. E eu quero te fazer uma última pergunta aqui, colocando uma própria frase sua em tempos de pandemia. Abre aspas, se a transparência é o melhor remédio no combate à corrupção, um programa de integridade efetivo é a melhor vacina. Você já falou na primeira resposta sobre progresso social e algumas das ações, você elencou 3. Mas eu queria saber, vocês focam muito na prevenção. Eu queria saber outras ações efetivas voltadas também para a prevenção de não conformidades, mas para outras ações como as que você mencionou de detecção e resposta a esses outros riscos. Beleza, Letícia. Já que você citou na parte de pandemia, a gente está com uma ação desde final de março de 2020. É uma preocupação muito grande, e aí são de todos, inclusive da sociedade. Houve uma flexibilização muito grande, né, das normas de aquisição. E, no meu entendimento, essa flexibilização era necessária, não dava para a gente gastar 3, 4 meses com um processo licitatório, então o meu problema não é com a flexibilização da legislação, mas é fato que a gente, com essa flexibilização, a gente aumenta a oportunidade daqueles que querem perpetrar uma fraude contra o Estado, que eles ajam, né? Então, isso é muito tranquilo, acho que todo mundo concorda. Então, isso exige do controle, seja o controle interno ou o controle externo, e aí eu vou, claro, focar um pouco mais no controle interno, porque é onde eu atuo atualmente, a gente exige uma atuação diferenciada. Então, a gente criou, isso não é uma inovação em termos de auditoria interna, mas é uma inovação dentro da CGE, a gente criou a resolução 10 lá no final de março de 2020, que é muito focada em trabalhos preventivos de consultoria em aquisições. Tá? Então, a gente se espelhou numa ação que a própria CGU já estava fazendo e a gente tem trabalhado dessa forma. Então, o gestor ele vai fazer uma aquisição que ele tem que tem diversos riscos envolvidos e ele está um pouco inseguro, ele chama a controladoria, a gente em 24 horas, de forma preventiva, a gente faz uma análise de risco daquela contratação, inclusive com uma espécie de due diligence em relação às empresas que estão querendo fornecer para o Estado, e passamos a bola, claro, para o gestor. Ele é o responsável, né, por assinar e fazer aquela aquisição, mas um pouco mais seguro, porque a gente já fez essa gestão de riscos, vamos dizer assim, em relação àquele processo. Dessa forma, a gente conseguiu evitar diversos problemas, né? Claro que isso acaba não sendo divulgado, porque o que é divulgado é quando o negócio dá errado, né? Esse vamos dizer assim, a angústia, às vezes, né, do nosso trabalho preventivo. Mas a gente sabe que a questão não é de divulgação, a questão é da efetividade do trabalho. Então, a gente, por exemplo, um trabalho desse foi responsável por
vamos dizer assim, a gota d'água para uma não aquisição no valor de R$ 300 milhões na saúde, relacionado a produtos, porque com essa flexibilização de legislação, não sei se todo mundo sabe, mas possibilitou a gente adquirir produtos usados, né? Os riscos levantados pelo auditor lá fizeram com que, claro, junto com outros elementos, a secretaria entendesse que o risco era alto demais, estava fora do apetite a risco deles fazer essa aquisição de R$ 300 milhões. Né? Já identificamos empresas em salão de beleza, empresas sem nenhum funcionário na RAIS querendo vender milhões para o Estado. Então, tudo isso foram ações preventivas a partir de uma nova forma de atuação da controladoria e que tem dado muito certo. A gente tem, inclusive, vários feedbacks importantes de gestores, né, agradecendo mesmo e entendendo esse outro papel que a CGE tem desenvolvido. Mas nem só de prevenção, né, a gente vive. Então, como você falou, nossa preocupação também é a detecção e também a correção quando é necessário. Então, lá atrás, aí não é só a questão da pandemia, mas em 2019, quando nós chegamos, a gente criou o Núcleo de Combate à Corrupção. Esse, sim, está muito focado em fazer cruzamento entre bases de dados, né, fazer operações quando é necessário, e isso, infelizmente, ainda é necessário, né, operações com o Ministério Público, com Polícia Civil, com Polícia Federal, com outros órgãos, né, de controle. Eu queria destacar também, por último, para não me alongar demais, uma ação que a gente faz, e aí não é só a CGE, é a rede de controle, todos os estados têm essa rede de controle, aqui ela chama ARCO, né, como você falou no meu currículo, que atualmente a CGE é que coordena. Então, nessa rede, a gente está fazendo um trabalho também muito interessante, no meu entendimento, sobre acompanhamento das aquisições, que a gente fez uma força-tarefa com 20 pessoas dos diversos órgãos que compõem essa rede, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e do Estado, CGU, CGE, etc. E a gente tem acompanhado diariamente, desde o começo de abril, diariamente a gente acompanha 130 municípios, mais o governo estadual. Então, são mais de 4.500 aquisições planilhadas e a gente joga num sistema para fazer essa verificação, esse due diligence e focar naqueles trabalhos que a gente realmente vai fazer de uma forma mais aprofundada. Né? Então, queria destacar essas 3 ações, vamos dizer assim, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue cumprir aí esse papel nessas 3 áreas, né? Prevenção, detecção, nessas 3 atividades, prevenção, detecção e correção. Muito bom. Eu te fiz essa provocação porque eu gosto de reforçar essa tríade, nesses 3 verbos: prevenir, detectar e responder. Eu atuo aqui na iniciativa privada, né? Mas tem muita gente que acha que basta você implementar uma ou outra frente de compliance, conformidade, integridade e vai resolver o seu problema. Não existe um milagre da transformação moral ou ética aqui, né? É um conjunto muito sofisticado que caminha em paralelo, estruturado e sinérgico para que um sistema funcione. A iniciativa pública, na minha visão, é muito mais complexa ainda, porque, como você bem disse, tem desafios diferentes que na iniciativa privada a gente soluciona de outras maneiras. Mas eu queria te agradecer e pedir para você deixar a tua mensagem final. Foi, como eu já esperava, um verdadeiro aprendizado aqui, eu espero que também para quem vai nos ouvir. Quero parabenizar também, porque eu sei imagino, né? Nunca estive nesse lugar, mas imagino de dificuldades que vocês tenham, assim como a gente tem aqui todos, né, trabalhando com isso. Então, parabéns. O site eu vou pedir para colocarem aqui também, está muito bem estruturado, já seguindo os princípios aí de transparência, tem informações muito acessíveis, inclusive muitas delas eu extraí para a nossa conversa. Então, muito sucesso na caminhada do plano, né, que vocês possam cobrir em breve aí programas de integridade em toda a estrutura do Estado e que a CGE continue fazendo esse belo trabalho. E, por favor, tua mensagem final. Obrigado, Letícia. Bom, queria primeiramente agradecer, né, a lembrança aí do meu nome, o nome da CGE, para a gente falar um pouquinho das nossas ações, né, parabenizar novamente pelo trabalho, pelo canal, por tudo, né, que você tem feito aí nessa seara. Com certeza é um dos nomes fortes aí de compliance, de integridade que a gente tem no país. Então, fiquei muito feliz desse nosso bate-papo. E eu queria terminar, já tenho falado isso várias vezes, claro, citando
o autor da frase, que é o ex-ministro da STF, Carlos Aires Brito, mas que me chamou muita atenção quando ele falou isso no evento da Petrobras no final do ano passado, lá com o meu amigo e fantástico profissional Marcelo Zenkner, quando perguntado em relação a essa questão, né, de fomento, de integridade, né, esse trabalho árduo que a gente tem feito, né, ele falou que se eu estou remando contra a maré que se cuide, né, e isso me chamou a atenção. Às vezes a gente tentam nos desanimar, vamos dizer assim, né, falar isso no Brasil é assim mesmo, né, isso nunca vai mudar e tudo. E eu brinco que eu tenho 2 filhos pequenos, entendeu? Se eu não acreditasse que fosse mudar, eu não teria tido filhos, né? Porque esse não é o país que eu acredito que a gente deveria viver. Então, essa frase do ex-ministro, até pela pessoa que ele me chamou muita atenção e às vezes eu termino aqui as minhas falas com ela, porque eu acho que é bem interessante que todo mundo conheça. Então, obrigado mais uma vez, foi um prazer conversar com você, Letícia. Obrigada também. Vou complementar com o que o Lehmann disse: nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Né, que a maré se cuide, que os otimistas possam dominar aí o nosso campo de atuação para trabalhar para esse progresso de que a gente precisa tanto. Eu agradeço muito também, estou sempre à disposição, vamos juntos nessa caminhada que é uma construção e uma luta de todos nós. Obrigada, Rodrigo, até uma próxima e em breve nos falamos, né? Até já. Com certeza. Até mais, tchau, tchau.